Existem diversos procedimentos estéticos disponíveis hoje em dia, não é verdade? No entanto, não são todos eles que eu considero eficazes e ou seguros. Então, neste vídeo, eu vou te contar 3 procedimentos estéticos que eu não faria em mim mesma. Eu sou a doutora Cici Cláudia, eu sou médica dermatologista, especialista em procedimentos estéticos faciais e corporais. Eu atuo de forma presencial aqui em Fortaleza e de forma online para todo o Brasil. Os links para informações e agendamentos estão logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então vamos lá aos 3 procedimentos que eu não faria em mim mesma. O primeiro deles é o preenchimento com o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Ele é um polímero sintético, ou seja, ele é um plástico. Ele foi muito utilizado e indicado para o tratamento da lipodistrofia, que era uma condição muito comum em pacientes que estavam em tratamento contra o vírus do HIV, que essas pessoas perdiam gordura em algumas áreas localizadas e preenchendo-se com esse preenchedor permanente, que é o PMMA, melhorava-se o aspecto nestes casos. No entanto, ele começou a ser utilizado para outros fins, como preenchimento de bumbum, preenchimento na face, e foi aí foi amplamente utilizado para esses outros tipos de preenchimento. E aí qual é o problema? Ele é definitivo, ele é um plástico, ele não sai, né? Não tem um produto que vá dissolver esse PMMA uma vez ele injetado no organismo. E começou a aparecer complicações, tanto após a implantação desse produto, como mesmo meses e anos após a colocação desse PMMA, como por exemplo casos de embolias, infecções, reações inflamatórias recorrentes e podendo causar também casos de insuficiência renal, e algumas complicações evoluíam até causar algumas vezes óbito em algumas pacientes. E qual é o problema? Quando ocorre uma complicação desse tipo, a conduta mais acertada é retirar o produto que está causando a complicação. E no caso do PMMA, que é definitivo, que é um plástico, ele se integra aos tecidos, quando vai retirar, tem que ser cirurgicamente. Não tem um produto que vá dissolvê-lo. E retirar cirurgicamente não é uma tarefa fácil. Muitas vezes tem que retirar uma quantidade muito grande de tecido, de gordura, de músculo, e fica geralmente uma deformidade quando precisa ser retirado. Então, por ser este produto permanente, quando precisa ser retirado, quando complica, pode causar essas deformidades cirúrgicas, realmente não é um produto interessante para se usar como preenchedor. Além do que, pelo fato de ser definitivo, nosso corpo muda ao longo do tempo. Então, você colocando, por exemplo, um preenchimento desse tipo na região glútea, daqui a alguns anos, né, o seu corpo já mudou de formato, você já passou por outras adaptações, enfim, está em outro período da vida, nem sempre aquele preenchimento vai estar mais ali do jeito que a gente queria, adaptado ao seu novo formato de corpo. Então, por conta desses motivos, realmente não é um procedimento interessante. E, inclusive, uma coisa que está muito em discussão atualmente é se retirar totalmente o uso do PMMA, nem para esses casos de lipodistrofia, inclusive. Então, é algo que está sendo pleiteado pelas sociedades de dermatologia, de cirurgia plástica, que realmente o PMMA saia totalmente do mercado para este uso estético. Então, não recomendo de jeito nenhum. O segundo procedimento que eu não faria em mim mesma é a bichectomia, que é quando a gente retira essa gordurinha aqui por dentro da bochecha para causar um afinamento do rosto e parecer que a gente está com o rosto mais magrinho. Por que que eu não recomendo? Essa cirurgia foi indicada inicialmente para retirar um excesso aqui de tecido em pacientes que tinham realmente um volume maior e ficavam mordendo por dentro e causando feridas de repetição.
No entanto, começou-se a fazer essa cirurgia por motivo puramente estético, né? De afinar mesmo essa região. E o que acontece? Retira-se essa gordura da região que a gente chama bola gordurosa de Bichat, e essa gordura, ela está interligada com a gordura aqui da região também temporal. E o que a consequência disso? No curto prazo, muitas vezes o resultado realmente é bem satisfatório, os pacientes vão ficar com o rosto fininho, elas gostam. A minha preocupação, geralmente, é mais a longo prazo, porque vai acontecer um envelhecimento. Então, com relação ao procedimento estético, a gente sempre tem que pensar também nessas pacientes a longo prazo. A gente vai envelhecer. E o que vai acontecer com esse remodelamento de gordura, com o envelhecimento? Essa bola de Bichat era comunicada aqui com a gordura temporal. A gordura temporal vai perder esse suporte e ela vai começar a ter um deslizamento que é muito lento e pode ficar futuramente com um afundamento aqui nessa região. E também com o envelhecimento já é natural que a gente perca esta gordura e esta gordura. Então essas coisas vão se somar e futuramente esse paciente pode ficar com um aspecto mais encovado, um aspecto assim de que está adoecida, né, com consumo aqui nessa região e nessa região, aquele rosto mais encovado, e ela vai precisar de procedimentos para tratar esse rosto encovado. Então eu não faria bichectomia em mim por esse motivo de possíveis consequências inestéticas a longo prazo, principalmente. E o terceiro procedimento que eu não faria em mim mesmo, na verdade é com relação à quantidade, é o preenchimento labial com ácido hialurônico, utilizando mais do que 2 seringas ou mais do que 2 ml em uma única sessão. Por quê? É muito difícil que um lábio precise ser preenchido com mais de 2 ml de ácido hialurônico, pois as chances de ficar um resultado inestético, de não ficar elegante, são muito grandes. Então não é que isso é proibido, né? Mas aumentam essas chances. O mais importante é a gente analisar as proporções faciais daquela paciente e se cabe realmente aquele volume ali naquele lábio. Então, antes de preencher um lábio, a primeira coisa que deve ser feita é essa análise de proporções, tanto proporções verticais, proporções horizontais e também de perfil, né? Respeitando aqui as proporções nesta linha que vai do nariz, lábio e queixo. Então, existem alguns parâmetros para o rosto feminino, para o rosto masculino, que devem ser respeitados quando a gente vai preencher o lábio. E aí, depois de definir, né, esse estudo da matemática, digamos assim, facial, é que a gente vai ver se cabe tal quantidade de produto. E mesmo que seja uma paciente que precise realmente de um volume maior, eu também não faria este volume maior em uma única vez, né? Eu faria em sessões, faria uma primeira aplicação e no segundo momento uma segunda aplicação, até para evitar, né, complicações como um inchaço excessivo e também de ficar um resultado mais inestético. Então, mesmo que precise de um volume maior, eu não faria mais do que 2 ml em uma mesma aplicação para preenchimento labial. Então, são esses os 3 procedimentos que eu não faria em mim e os motivos. Então, se você chegou até aqui, gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já clica aqui em gostei e se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo.